Não tem jeito, Lari, você não escapa. Mas vamos então começar, né, falando aqui o nosso papo sobre resultados de Banco do Brasil, né? A ação, na verdade, está sofrendo um pouquinho hoje, mas teve um lucro líquido aí até interessante, né? 9 bilhões, 400 milhões no quarto trimestre, foi inclusive até uma alta de quase 5% em relação ao trimestre, o mesmo trimestre lá em 2022. Mas o que mais você pode falar aí? Qual é a sua avaliação sobre esse resultado de Banco do Brasil? Olha, eu vou te falar que ele até veio um pouco melhor do que a minha expectativa, que eu tinha comentado no giro do mercado de ontem, que eu tinha uma expectativa ruim por conta do agro, por conta da inadimplência do agro. E eu acho que foi melhor do que o esperado, mas o número fechado, ele superou a minha expectativa, não por conta do agro, mas sim por causa da margem com o mercado na Argentina, que é o resultado da tesouraria lá do Banco Patagônia, que inclui variações cambiais. Então, assim, teve esse destaque positivo, e teve um outro destaque positivo, que foi a carteira de crédito, que cresceu muito. Cresceu 4% na comparação anual, na comparação trimestral, desculpa, puxado pelo agro. Né? Então, essas duas coisas, eu acho que elas fizeram surpreender com o resultado. Apesar disso, teve alguns componentes encarados como recorrentes do resultado, que eu acho que eles é que estão contribuindo para essa queda da ação, que veio principalmente do aumento de inadimplência. E o aumento de inadimplência ele não veio do agro, como eu previ. Assim, o agro aumentou um pouquinho, mas o forte não foi isso, foi no atacado, foi na inadimplência de grandes empresas, que acelerou o ritmo de alta dela, no momento em que todo o mercado, né, ou a maioria dos bancos, quem executa bem, está começando a ver esse ponto de inflexão, que a inadimplência começa a cair. No Banco do Brasil, a gente vê o contrário, a inadimplência dele está começando a subir forte. Isso já acontecendo no quarto TRI. E por conta disso, o Banco do Brasil ele não atingiu o guidance dele de inadimplência do ano. Então, esse resultado, assim, ele é muito simbólico, né? Chega no quarto TRI, todo mundo está monitorando se os bancos atingiram o guidance ou não, e o Banco do Brasil não atingiu. Então, eu acho que isso foi muito ruim. Eu acho que passa uma sinalização ruim para o futuro, né? Porque a gente não vê melhora nos índices de atraso, que eles são um indicador antecedente para a despesa de inadimplência. E o que foi bom no resultado, né? Na verdade, foi uma coisa meio incerta, né? O resultado da tesouraria é algo muito volátil e ele é considerado um componente de baixa qualidade do resultado. É claro que qualquer lucro é bem-vindo, mas é um lucro fraco, né? É um lucro frágil. Perfeito, então deve estar aí, com certeza está aí a explicação para as ações estarem caindo, na verdade, 2% agora, né, Lari? E pensando, né, você comentou dessa causa certa preocupação no futuro, trouxe essa surpresa negativa. A sua recomendação para as ações, ela continua neutra, ela muda alguma coisa ali, alguma coisa trouxe novidade? Qual que é a sua, na verdade, recomendação para Banco do Brasil hoje? Bom, o Banco do Brasil ele deu um guidance que implica, de 2024 já, que implica um crescimento de 8% do lucro. Então, que é um crescimento mais fraco do que o crescimento do Itaú, que é de 12% implícito no guidance. Eu acho que o guidance do Itaú foi muito conservador, principalmente na parte de serviços. Eu acho que existe uma possibilidade relevante do Itaú superar esse guidance no ano. Então, assim, eu vejo o Itaú, apesar de ser um pouco mais caro do que Banco do Brasil, ainda como uma melhor escolha. Banco do Brasil hoje está sendo negociada a uma vez valor patrimonial. Eu acho justo. Eu não acho caro, mas eu também não acho que tem o desconto de governança que merece pela, né, possibilidade que sempre vai existir de interferência política, seja subsidiando taxa de empréstimo, seja forçando a concessão de empréstimos que não tem sentido econômico para o banco.
Então, eu tenho uma recomendação neutra. Eu não estou long, porque eu tenho um pouco de receio sobre a performance futura, mas eu também não recomendo short, porque a ação ela é barata, né? Uma vez valor patrimonial com um ROI de 22%, não dá para dizer que a ação tá cara, né? Então, eu continuo com uma visão neutra aí para Banco do Brasil. Perfeito. E continuando aqui na temporada de resultados, vamos falar um pouquinho de Raizen? Vamos lá falar um pouquinho de Raizen. Foi um resultado que surpreendeu bastante, cara. Eu acho que a prévia operacional que eles tinham divulgado no mês passado, ela não foi boa, porque ela mostrou que a Raizen continua segurando o estoque de açúcar e de etanol, apesar da produtividade agrícola recorde. E ela fez isso como uma estratégia para ela lidar com os preços de mercado que estavam muito depreciados para o etanol. Então, essa estratégia, apesar dela ser correta, né, na minha opinião, ela pintou um cenário muito ruim para esse TRI, em termos de aumento de estoque, consumo de caixa e tudo mais. Só que surpreendeu muito, principalmente na vertical de mobilidade, que é a parte de distribuição de combustível. Isso realmente trouxe uma surpresa em EBITDA por metro cúbico distribuído, que eu não esperava, porque a companhia ela tinha tido alguns trimestres de performance e execução, é preciso reconhecer, ruim nessa parte de supply and demand de combustível, ela estava comprando caro e vendendo barato combustível, e agora ela conseguiu inverter isso, ela melhorou o supply dela, está conseguindo comprar mais barato e vender em preços melhores, principalmente no B2B, fora da rede de postos, né, que é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em Raizen, já pensa logo lá nos postos Shell, existe uma vertical B2B que é muito importante, que vai para a indústria, que vai para a parte de aviação e tudo mais. Então, eles surpreenderam muito nessa parte de mobilidade, surpreenderam também na gestão de despesas administrativas, o que permitiu uma alavancagem operacional muito bacana, uma diluição de custos aí que foi muito bem-vinda. E pintaram um cenário legal para 2024. Falaram assim: olha, realmente 2023 foi um ano de muito investimento, mas daqui para frente a gente vai investir cada vez menos, gastar cada vez menos dinheiro, porque essa produtividade agrícola que está sendo recorde nesse ano nesse ano safra, é um fruto de vários anos de investimentos super pesados na parte dos canaviais, na renovação dos canaviais, né? Isso gasta-se muito dinheiro para fazer isso, é uma coisa colossal. Então, eles estão colhendo isso agora e não vão precisar fazer esse investimento tão intenso, né? Assim, claro que a Raizen é uma empresa gigantesca, né? Tem milhares de hectares de canavial plantado, então, apesar de não ter que renovar brutalmente, ainda existe um capex de manutenção ali, e existe o capex também das fábricas de etanol de segunda geração. Então, assim, é uma empresa que ela continua com volume de capex de dezena de bilhão, mas não vai ser 14 bilhões, igual foi em 2023, entendeu? Então, ele pintou um cenário muito positivo agora na teleconferência de resultados que eu ouvi, de que a perspectiva de geração de caixa ela tende a ser muito melhor. Então, isso beneficia muito a Cosan, que é a co-controladora da Raizen e uma empresa que está presente aí nas nossas carteiras de ações com um peso bem elevado. Agora, pensando nessa perspectiva bastante positiva que a empresa tem, né, diminuição de CAPEX, como você está falando, mas, né, uma empresa ali que precisa sempre, o investimento ali não para, né, continua, a empresa sempre tem que se reinvestir. A partir de agora, você está olhando para essas ações de Raizen, isso pode se traduzir ali para a valorização da ação, os acionistas tendem a se beneficiar dessa perspectiva positiva? Eu acredito que sim, eu acho que eu penso que, cara, o gatilho mais assertivo para uma ação são os resultados, né? Eu acho que pode ter bizu, pode ter vazamento de informação, mas assim, se vai ter uma alta sustentada ou não, é o resultado que vai ser o fiel da balança, né? Então, nesse sentido, eu acho sim que tem uma perspectiva boa para a ação, apesar dela já ter subido bastante hoje, nesse dia pós-resultado, né? Eu vou até puxar aqui quanto está subindo, mas
acho que de uma forma sustentada, assim, para o médio prazo, essa é uma ação que eu gosto muito, tanto para 2024 quanto para os próximos anos, mas a gente prefere surfar isso via Cosan, que tem um desconto de holding relevante, né, e da qual a Raizen faz parte, ela compõe uma parte da base de ativos da Cosan, tem essa parte de desconto de holding e uma simplificação da estrutura societária de Cosan, da estrutura de capital, alavancagem, que deve fazer com que essa captura seja, na nossa opinião, tá, a expectativa hoje, mais intensa na Cosan. Então, eu gosto muito desse play via Cosan. Maravilha. Então, a indicação aí de preferência, né? Em vez de raiz 4, pegar Cosan, né? Isso mesmo a sua recomendação aí para conseguir aproveitar esses bons resultados de Raizen, né, Lari? Isso mesmo. Perfeito. E mais uma vez, obrigada pelas suas participações, na verdade, esta semana aqui. Bom carnaval aí, bom descanso, e a gente se vê aí, quem sabe, na semana que vem.